E aí, pessoal, boa noite. Confirmando se o áudio está funcionando bem para todos, todo mundo está ouvindo bem. Vocês podem confirmar no chat. Ok? Estão ouvindo? Todo mundo ouvindo bem? Sim. Pessoal, tem um ligeiro delay, um atraso entre a minha fala e a live, mas a ideia é que vocês consigam acompanhar bem, tá? Vamos lá. Aqui. Bom, o objetivo dessa live é basicamente apresentar para todos os nossos clientes e as pessoas que foram convidadas para participar da live nosso entendimento sobre o aspecto da legislação trabalhista, principalmente baseado na expedição da medida provisória 927 e de diversas outras medidas que têm saído diariamente em função do estado de calamidade de saúde pública decretado pelo presidente da República, pelo governador do estado e agora aqui em São José dos Campos pelo prefeito municipal. Então, vocês estão vendo o texto que a gente está apresentando, meramente um roteiro do que a gente vai falar aqui, e vocês podem fazer perguntas, e se eu não conseguir responder todas as perguntas durante a live, eu vou responder todas elas e vou disponibilizar todas as perguntas e respostas sem identificação das pessoas, tá? Então fique à vontade para fazer suas perguntas. Então, basicamente, os governos decretaram... Deixa eu assistir aqui, deixa eu ver se estou atrapalhando o texto. Aqui, acho que tá bom. Então, os governos decretaram o estado de calamidade de saúde pública e, a partir dessa decretação, como que fica o direito geral dos trabalhadores e das empresas, né? A recomendação do isolamento social, a redução de circulação de pessoas, com relação aos cuidados da saúde, do trabalho, da economia, os riscos que nós temos envolvidos, né? Como ficam as regras trabalhistas entre empregador e empregado nesse período de crise, de calamidade decretada, tá? Mediante a medida provisória 927, 928, né? E com relação às medidas econômicas de cunho trabalhista, para ajuda das empresas, da sociedade, dos empregados, né? O que esperar do governo nesse momento, tá? Então, muitas notícias saem todos os dias, há aí uma enxurrada de mensagens no WhatsApp, nas mídias sociais, na televisão. Então, a gente tem que tomar um cuidado à hora de interpretar esse monte de normas, tá? de opiniões das pessoas. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, antes de entrar a matéria trabalhista, tá? É que existe no Brasil, como em todo o país, uma Constituição. E existe na Constituição um capítulo tratando do sistema constitucional das crises, né? Então, a ordem constitucional de um país ela é caracterizada pelo equilíbrio da sociedade, equilíbrio do emprego, da economia, da saúde, do sistema de saúde, do sistema previdenciário. E quando qualquer coisa abala esse equilíbrio, a gente entra num sistema constitucional de gestão de crise. O desequilíbrio da sociedade em face da invasão de um país, da defesa da soberania, da manifestação de calamidade de grandes proporções como a que a gente está vivendo hoje, né? Ele atinge a ordem pública e a paz social. E a partir desse momento, a gente entra num estado de administração de crise. Por isso, o governante, o presidente da República, o Congresso Nacional, o governador de estado, o prefeito, eles têm o dever político de agir e de determinar o conjunto de medidas para coordenar essa crise, para administrar essa crise. Tá? Então, hoje a gente está diante de um estado de defesa declarado pelos nossos governantes. Tanto o presidente declarou, como o Congresso Nacional declarou, como o governo do estado e os prefeitos. Tá? Então, basicamente, a gente está diante de um cenário de crise. Tá? E como é que a gente vai observar esse cenário de crise? Então, eu fiz aqui um breve resumo das principais normas para que vocês possam apenas ter um sumário, né? Então, basicamente, a portaria do Ministério da Saúde declara a emergência pública de importância internacional, que é um fato que acontece em todos os países. Em seguida, o presidente da República solta uma legislação, edita uma legislação para enfrentamento do estado de emergência,
né, determinando o isolamento das pessoas contaminadas, a quarentena para quem teve contato com essas pessoas e o afastamento para exame compulsório daquelas pessoas que tiverem sintomas de que possam estar ou não com o coronavírus, né? E veio depois o decreto legislativo número 6, que o Congresso Nacional, junto ao Senado e Câmara dos Deputados Federais, editaram, liberando as metas fiscais para controle dos gastos públicos. Assim, os governos podem determinar a verba para a manutenção de todos os seus gastos, sem pensar em lei de responsabilidade fiscal. Tá? Depois de tanta discussão e temor e tantas notícias, aí vem a medida provisória 927, que necessária para relativizar os efeitos das regras trabalhistas e tentar acalmar os ânimos das empresas, do mercado, do comércio, das indústrias, em relação à necessidade de isolamento das pessoas, né, dos trabalhadores e da sociedade como um todo, né? Depois vem a portaria 133 do Ministério da Saúde e da Anvisa, mais recente, 23 de março, que restringe a entrada de estrangeiros no Brasil por 30 dias. Depois deve ser reavaliada, liberada ou ampliada, né? Aí vem o decreto 289, que cria um comitê de governantes para a gestão desse período de crise e avaliar a todo momento o que fazer e quais as medidas a tomar, né? E a medida 928, que revoga o artigo 18, que é a qualificação profissional sem remuneração de empregados por 4 meses, que veio na medida 927. Ela não deveria ter saído da forma que saiu, sem nenhuma forma de remuneração. Então o presidente entendeu por bem revogar essa medida e ela deve sair novamente com alguma tratativa melhor, com participação do governo, custeando parte dos salários desses empregados paralisados, se chegar a acontecer isso. Tá? Mas alguma medida de ajuda deve acontecer simultaneamente a essa paralisação. Então esse é o quadro de normas que nós temos hoje. Existem várias divulgações com relação a medidas econômicas que vão sair para ajuda para as empresas. Nós não comentaremos todas elas, até porque os atos normativos não foram editados. Eu não posso afirmar uma coisa sem uma base legal. O que nós já temos certeza, eu vou comentar ao final. Tá? Então, todas essas medidas, elas estão focadas basicamente na manutenção das vidas das pessoas, dos empregos, da economia como geral, como das empresas e da economia em geral. Então, assim, nada disso seria justificável se a gente não tivesse preocupado com a vida das pessoas, dos trabalhadores, a vida das empresas, que garante o emprego, a subsistência de todo mundo e, assim, a economia como geral. Tá? Então, foco na manutenção de todos. Né? Não adianta a gente estar vivo com crise econômica, então a gente precisa da economia funcionando. Tá? Bom, vamos lá. Orientação trabalhista em tempo de crise. O que a gente pode observar basicamente aqui? Então, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, pode ser que não tenha ficado tão grande para que as pessoas possam ler, né? Mas é que temos bastante coisa para falar. Mas basicamente o artigo 2º da CLT, ele trata do risco da atividade econômica. Ele fala que o risco da atividade econômica é do empregador, então se existe um risco, é a empresa que vai assumir. Entretanto, esse risco ele é baseado no mercado comum, na atividade comum, no risco comum de mercado, não no risco de calamidade em tempo que nós estamos vivendo, né? Então, a partir do momento que os empregados passam a ter problemas, ficam doentes, serão suportados pela empresa pelos primeiros 15 dias e depois o INSS vai tratar dessas pessoas. O que acontece é que com a Lei 13.979, tá, que trata das medidas de enfrentamento de saúde pública, o presidente define o isolamento para as pessoas que estão contaminadas, define a quarentena para as pessoas que tiveram contato com essas pessoas contaminadas, infectadas, né, estão doentes, tá? E define o afastamento para exame periódico compulsório, né? Então, se a pessoa tem indicativo de que ela está com sintomas, ela deve se afastar para fazer os exames, tá? Então, basicamente, o que foi definido é isso. Importante a gente observar que a gente está diante de uma questão de saúde. Então, quem vai fazer o afastamento do empregado é o médico do trabalho, o médico, não a empresa ficar para que a pessoa fique em quarentena por deliberação dela. Então o médico sempre vai ter que definir essas questões
relativas a afastamento do empregado, alta do empregado, como já era antes. Tá? O artigo 5º e 6º, né, eles obrigam o compartilhamento de informações das pessoas infectadas com as autoridades. Aqui, nesse aspecto, é uma crítica que eu faço muito forte, tá? Porque é o seguinte, se a pessoa tem uma infecção, se a pessoa está infectada, tem que ser comunicado à empresa, não só às autoridades, né? Para mim, um equívoco muito grande não comunicar, preservando a norma regulamentar de saúde e segurança do trabalhador, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque se ele está infectado e a empresa não é comunicada, as pessoas que teriam que estar em quarentena não vão ficar. As pessoas que teoricamente estão avaliando os seus exames compulsórios não estão se preocupando com isso. Então, acho que aqui deveria sair uma nova medida para que as pessoas que obrigassem a comunicar às empresas, né? Então, os médicos do trabalho comunicassem às empresas do que está acontecendo, né? Uma coisa importante, a Constituição Federal, no artigo 173, ela trata da função social da empresa, da ordem econômica, né? E a partir do momento que a gente está no estado de calamidade de saúde pública, né? Para manter essa ordem econômica e social, tem que haver a comunicação. Então, a gente está vivendo numa gestão de crise. Por si só, a legislação, independente das que foram editadas, já permitiria que as empresas ficassem sabendo dos seus doentes. Tá? Então, isso é um comentário para vocês. Vamos agora avaliar a questão do isolamento, né? A necessidade de isolamento, redução de circulação de pessoas. Então, a gente já tinha na CLT, antes mesmo da medida provisória 927, que trata das regras de enfrentamento à crise, tá? Nós já tínhamos a possibilidade do teletrabalho ou home office, ou trabalho à distância. O artigo 75A e seguintes da CLT já tratava desse assunto. Então, basicamente, as empresas que têm a possibilidade de colocar os seus empregados em casa, ela tem um dever social de tentar fazer com que essa atividade seja mantida, que os trabalhos sejam mantidos e que possam ser desenvolvidos na residência dos seus empregados. Mas é óbvio, se isso for possível. Se eu tenho uma indústria, sou uma empresa ferramenteira, eu não vou pegar uma fresa e pôr no quintal do meu empregado, na sala dele, né? Até tem algumas pessoas que criticam algumas necessidades de ação, mas a empresa tem que avaliar a possibilidade da sua manutenção de atividades. Tá? É óbvio que se vier um decreto mandando parar completamente, as empresas vão ter que seguir esse decreto. Mas não foi isso que aconteceu. Necessidade de cuidados, de isolamento, de asepsia, limpeza, uso do álcool gel e óbvio que se o médico determinar que o empregado pare, ele para. Um dos pontos importantes que a legislação anterior tratava, o 75A e seguintes, era que o empregado deveria aceitar o contrato de trabalho em home office. Ele tem que concordar com essa situação. Isso num tempo normal do dia a dia. A partir do momento que foi decretado o estado de calamidade de saúde pública, se instaurou por si só a força maior. Independente de não ter sido decretado, tá? Já estaria por si só declarado o estado de força maior, né? O prejuízo econômico das empresas, por si só, no artigo 503 da CLT, combinado com o 75A, permitiria a implantação unilateral, no meu ponto de vista, do home office. Tá? Mas isso foi resolvido, muito bem resolvido, com a medida provisória 927, que colocou a possibilidade do home office, tá? Unilateralmente. Tá? Então, assim, se a gente observar aqui o artigo 2º, tá? Que trata do estado de crise econômica, que determina que estão suspensos os efeitos da legislação, da CLT e das convenções coletivas de trabalho em função do estado de crise, tá suspenso, e está priorizando os acordos individuais entre os empregados e empregadores formalizados de forma escrita. Então ele acaba eliminando o efeito do aceite por parte do empregado. Então o empregador ele pode colocar o seu empregado em home office, independente da aceitação dele, por uma mera determinação, para preservar a saúde do empregado, para preservar o interesse social, que é o isolamento dos
das pessoas, da redução da circulação das pessoas e preservação da vida das pessoas, tá? Então, essa parte do acordo, artigo 2º, combinado com o 4º, ele relativizou, ele liquidou, os empregados têm que acatar e manter a atividade laborativa no mais alto nível, eficiência, produtividade possível para a manutenção da economia como um todo. Todos têm que estar fortemente focados em tentar manter as empresas, porque elas que sustentam a atividade econômica desse país. Por mais que o governo ou os governos queiram ajudar, eles não serão capazes de manter prolongadamente isso por muito tempo, tá? Então é uma coisa necessária que todos tenham bastante consciência disso, né? Precisamos trabalhar para que a economia gire, tá? O home office, né, ou teletrabalho, como tecnicamente ele é chamado na CLT, ele precisa ser formalizado, precisa de um adendo contratual. E lá vai se pactuar que as atividades mantidas na atividade presencial vai ser a mesma que vai ser mantida em home office, e os horários vão ser os mesmos, com mais liberdade de horário, com menor controle, mas a pessoa tem que ter consciência de que ela tem que entregar aquilo que ela foi contratada para manter a atividade laborativa em alto nível, tá? Então é esse o ponto que a gente considera. Basicamente, 48 horas depois, o empregador pode comunicar ao seu empregado e colocá-lo de home office, tá? Basta comunicar por escrito ou até por meio eletrônico. Nós estamos vivendo um momento, pessoal, que basicamente um comunicado por e-mail ou mesmo no WhatsApp que o empregado está de home office, é óbvio, posteriormente vai estar formalizando esse contrato, é suficiente para que ele seja comunicado da decisão do empregador, tá? Então esses são pontos bastante relevantes para a gente entender, tá? Férias, né? Outro ponto fundamental. As férias, elas são concedidas, elas sempre foram determinadas por determinação do empregador, visando o interesse da empresa, tá? É óbvio que a gente faz um planejamento, combina, tenta acordar, mas sempre baseado na decisão unilateral do empregador. Já era assim, tá? Então as empresas, elas podem esgotar os seus saldos de férias dos empregados que estão tirado para ser gozado, tá? E ela, esgotando esse período, ela pode utilizar períodos vencidos e que possam ser tirados e pode ainda antecipar períodos de férias até chegar nas férias coletivas. A gente vai ver que agora a nova norma relativizou muito isso e permite que toda a questão de férias seja pactuada diretamente com o empregador e é uma decisão unilateral. Certo? Então é importante a gente ter essa visão. As pessoas não têm que enxergar que a empresa está agindo contra ela. Pelo contrário, a gente está tentando a manutenção da empresa, a manutenção do emprego, tá? E tentar ultrapassar esse período de crise. Tá? Então, o artigo 2º da MP, combinado com o artigo 6º ao 10º, ele trata das questões de férias. Mas, basicamente, eu não preciso avisar o empregado com 30 dias de antecedência, tá? Eu com 48 horas já estou colocando o empregado de férias, comunicando por escrito ou mesmo por meio eletrônico de que ele está de férias do período A a B, ou seja, quando começa e termina, as férias têm que ser de no mínimo 5 dias e ela pode ser concedido, inclusive, por período aquisitivo não concluído, tá? Então, assim, o empregado tem 6 meses, ele não tem 1 ano ainda, ele pode tirar férias? Pode, tá? Então, a legislação agora permite que se gaste todas as possibilidades de férias e até que se antecipe períodos de férias futuros, tudo para manter o emprego, tá? As férias, uma das coisas que nós tínhamos era a regra do pagamento das férias com 2 dias antes do início do gozo. A partir de agora, o empregador pode colocar o empregado de férias, pode comunicar que ele está de férias e ele tem até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo por pagamento, tá? Porque não é possível que todas as empresas instantaneamente emitam seus cálculos de férias, efetuem seus pagamentos de férias. Vai faltar caixa para isso, vai faltar mãos para os departamento pessoal, departamento de recursos humanos para gerenciamento de todo esse processo, tá? Então, evitando a conturbar o processo de férias, é perfeitamente possível a comunicação, colocar o empregado de férias, tá seguro em casa, tá? Pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente e é o que ele vai receber. Então, o objetivo é que ele tenha a manutenção do seu salário, tá?
O adicional de 1/3 de férias, tá, que é pago juntamente com as férias, ele foi postergado, objetivando que a empresa mantenha fluxo de caixa, que ela mantenha dinheiro para pagar os salários. Então, o adicional de 1/3 ele não precisa ser pago juntamente com as férias, ele pode ser pago até a ocasião da gratificação natalina, que é lá até o dia 20 de dezembro de 2020. Tá? A gente recomenda que as empresas pensem antes de liberar verba, de liberar seus pagamentos, se ela vai ter caixa lá na frente para suportar esse período de instabilidade econômica. Tá? Então, o pagamento não precisa ser antecipado, tá? E o abono de férias pode ser postergado até 20 de dezembro. Então, essas são as medidas relacionadas a férias. Tá? Então, a gente tem aí o artigo 927 tirando as prerrogativas usuais de férias para facilitar a administração da empresa na gestão de crise. Questão das férias coletivas. As férias coletivas, como antes ela já era estabelecida, ela é aplicada para a empresa como um todo ou para um departamento, um centro de custos da empresa. Tá? Então a empresa precisa individualizar o seu grupo de pessoas e pode colocá-los de férias coletivas. Eu não posso colocar metade da produção. Então inicialmente eu preciso determinar como eu quero aplicar essa minha férias coletivas. Ela precisava ser comunicada ao Ministério do Trabalho e ao sindicato da categoria com 15 dias de antecedência, né? E em função da calamidade pública, isso já seria relativizado, tá? Mas o governo agiu bem no sentido de baixar uma norma, tá? Já classificando isso. Eu não preciso comunicar mais o Ministério do Trabalho, eu não preciso comunicar mais os sindicatos da categoria e eu não preciso dos 15 dias de antecedência. Eu posso, com 48 horas, estabelecer as férias coletivas dos meus empregados e eu tenho o mesmo prazo para pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Tá? Por que fez isso o governo federal? Facilitando a gestão das pessoas, a gestão das empresas, até porque se muitas pessoas entram em férias ao mesmo tempo, a empresa tem que tomar cuidado de como ela vai gerir isso. Tá? Então isso está disposto no 927, artigo 2º, combinado com os artigos 11 e 12 da MP. Importante, pessoal, também lembrar que a medida provisória ela tem uma validade limitada, tá? De 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Tá? Mas no período dela, ela, ainda que não se converta em lei, ela tem eficácia plena. Ainda que ela perca a eficácia lá na frente de não ser convertida em lei, vai valer todos os atos praticados durante a vigência da medida provisória. Tá? Então, de novo, artigo 2º, ele suspendeu os efeitos da CLT, das normas, das leis, naquilo que não prejudica o empregado, mas baseado no texto da lei. Tá? Então, prevalece os acordos individuais empregador e empregado em tempo de crise. Nesse momento, a convenção coletiva, a gente não vai deixar de cumpri-la, mas aquelas questões administrativas estão relativizadas. É óbvio, sindicato, partidos políticos, alguns políticos oportunistas podem discutir a matéria, mas discutir todos podem. Aí temos uma norma e a gente vai enfrentar isso com a maior serenidade possível. Não que eu não esteja nervoso, tá? Mas é só compartilhando aí um aspecto importante com vocês, todos preocupados. Tá? Vamos lá. Aqui, banco de horas. Artigo 59 da CLT já tratava do banco de horas. A empresa tem 3 tipos de banco de horas. Se nós formos analisar, a gente pode fazer a compensação do banco de horas, das horas que o empregado fizer extra de um dia com as horas de redução do dia seguinte ou dias seguintes, né, em 30 dias por acordo verbal empregado-empregador. Tá? Já está regulado na CLT. Acima de 30 dias até 6 meses, eu posso tratar disso em acordo individual, já podia tratar disso em acordo individual com os empregados da categoria. Não precisava mais levar nenhum documento junto ao sindicato, desde que a compensação das horas fossem feitas num período de 6 meses. Superados 6 meses, eu teria que pagar as horas dos meus empregados imediatamente. Tá? É importante lembrar que o banco de horas era uma questão de eu poder acumular as horas extras de um dia e reduzir com horas de um dia seguinte, ou fazer um dia ponte, ou coisa que valha. Tá? O ponto é que a empresa teria que ter capacidade de fazer isso. Se era uma atividade que não podia parar, o banco poderia ser declarado irregular. Tá? A compensação das horas poderia ser feita num período de 6 meses. Com esse período onde nós estamos tendo uma paralisação um pouco mais
expressiva, o que acontece? 6 meses talvez não fosse suficiente para a compensação de todas as horas do banco. Aí agiu bem novamente o governo federal, baixando a medida provisória, relativizando o prazo para o banco de horas. Então, agora ele autoriza a interrupção das atividades do empregador, com compensação por meio de banco de horas, pelo período de 18 meses, até 18 meses. Então, não preciso mais 6 meses para compensação. 18 meses está autorizado pela legislação. Artigo 14º, combinado com o 2º da mesma medida provisória. Tá? E por meio de acordo individual ou coletivo, eu não preciso do acordo coletivo. Prevalece, de novo, o acordo individual. É só ler o artigo 2º da MP 927. Tá? Aqui não faço apologia a fazer acordos com o sindicato ou deixar de fazer. Simplesmente o artigo 2º dispensa dos acordos coletivos, até para desburocratizar, simplificar, agilizar, evitar que as empresas passem por mais pressão desnecessariamente. Já existe um estado de medo instaurado, insegurança instaurado em toda a população, acelerada pelas mídias sociais e WhatsApp da vida e um monte de mensagem que a gente recebe. Tá? Então, a ideia da minha live é tentar acalmar as empresas, acalmar as pessoas, conhecendo o que o governo soltou de medidas. Né? A gente tem respondido de quinta-feira para cá mais de 300 e-mails com as mesmas perguntas. A live veio ajudar a equalizar isso. Tá? Então, esse é um ponto importante, pessoal. Então, aqui não precisamos do banco de horas discutido com o sindicato novamente. Tá? Outra coisa que aconteceu ainda na compensação do banco de horas é a possibilidade da empresa antecipar feriados. Então eu posso verificar todos os feriados que eu tenho durante o ano e trazê-los para cá. Tá? Então, assim, imagina que eu tenho 10 feriados. Então eu tenho a possibilidade de compensar hoje os dias parados, trabalhando nos dias dos feriados futuro, para tentar recuperar a economia, a atividade produtiva. Tá? Então isso é muito importante. Eu posso fazer essa compensação agora ou levando para o banco de horas. Tá? Então basicamente eu vou trazer para o meu banco de horas essa quantidade de horas que eu estou parado e vou compensar lá nos dias dos feriados, aumentando a minha capacidade, o meu volume de produção lá na frente. Então esse é um ponto bastante positivo. Outro fator importante com a identificação do empregado confirmado pelo coronavírus, ele vai para isolamento. Quem determina o isolamento? Médico do trabalho. Com atestado, ele vai ficar lá 15 dias por conta da empresa, como de costume, e a partir do 16º dia ele está por conta do INSS. As empresas já pagam as suas contribuições para essa finalidade. Então, no governo, ele está simplesmente cumprindo o papel dele com a Seguridade Social, honrando aquele seguro contra acidente de trabalho, afastamento e os benefícios que a empresa já pagou. Tá? A suspensão dos exames relativos ao SESMIT, Segurança e Medicina do Trabalho. Né? Então, estão suspensos os exames médicos do trabalho, periódico, admissional, não precisa fazer nenhum exame nesse período de crise, exceto o demissional. E mesmo o demissional, se porventura a sua empresa fez exame periódico nos últimos 6 meses, eles estão dispensados pela lei. Então, se você fez há 3, 4, 5 meses atrás exames periódicos, tá? Não precisa fazer o demissional. O objetivo de não fazer exame médico demissional, admissional, periódico, liberar os médicos do trabalho para outras atividades, os médicos para outras atividades e evitar que eles vão a clínicas criar uma exposição desnecessária. Tá? Então, esses prazos eles estão suspensos e deverão ser feitos os exames após 60 dias depois que terminar a crise. Tá? A mesma coisa aconteceu com relação à suspensão dos treinamentos relacionados à medicina do trabalho. Treinamento para CIPA, de combate a incêndio, de segurança do trabalho, todos os treinamentos estão suspensos e terão prazo de até 90 dias após o fim da crise. A crise foi decretada pelo presidente da República, governador do estado, prefeito, e ela vai ser decretado o fim dela por ato do poder público. Então ele vai ser comunicado. Tá? Aqui tem uma parte da legislação que não foi muito boa. Né? Eu tenho certeza que a intenção do governante era de que poderiam ser mantidas as CIPAs ou suspensos os processos legislativos. Tá? Mas esse poderia ter sido melhor escrito o texto. Tá? Então, esse poder
sem a palavrinha a critério do empregador, para mim, como advogado, é um poder-dever. Então a empresa tem que manter a prorrogação da CIPA e ela também, igualmente, suspende os processos eleitorais. Porque se ela prorroga a CIPA, ela suspende o processo eleitoral. Tá? Então esse poder aqui não está liberado, no meu ponto de vista, interpretação que eu estou passando para vocês. Lembrando que esse treinamento é a minha visão jurídica, cada caso é um caso, não estou aqui dando consultoria para que todos tomem as suas decisões isoladamente, tem que ser avaliados os casos concretos. Tá? Doença ocupacional. Tá? O que acontece? Os casos de contaminação por coronavírus, eles não serão considerados doenças ocupacionais para fim de acidente do trabalho, para fim de benefício da Previdência Social, exceto se comprovado nexo entre a causa coronavírus, contaminação, com a atividade laboral do empregado. Então, quem é que pode ter uma causa de contaminação pela sua atividade profissional? O médico, o enfermeiro, o anestesista, tá? O infectologista, então as pessoas que trabalham no sistema de saúde. Fora isso, eu não entendo que vai haver nexo causal, não vai dar a doença do trabalho aqui de jeito nenhum, tá? Pessoal, as perguntas eu vou responder todas no final, fiquem tranquilos e fiquem aí para ouvir as minhas colocações de respostas, tá? E as perguntas que eu não consegui responder hoje, eu vou anotar todas e vou publicar as respostas sem identificar as pessoas, novamente, para quem entrou depois. A possibilidade de prorrogação do acordo coletivo. Então, o acordo que vencer no curso da medida provisória, tá? Ele poderá ser prorrogado por 90 dias a critério do empregador. Tá? Então, aqui, se a crise se prolonga e o acordo perdeu a eficácia e a validade, tá? Eu entendo que a gente deveria manter os benefícios da convenção coletiva. Entretanto, em tempo de crise, tá? Se a empresa quiser aplicar a base da Constituição, o empregador ele pode suspender desde que a convenção dele vença, expire. Tá? Caso contrário, não, ele vai continuar com a convenção dele válida. Tá? Outra medida que saiu na medida provisória 927 foi a questão do fiscal do trabalho. Então, estão aqui relativizando as ações do fiscal do trabalho. Em tempo de crise, a gente não precisa de uma pessoa a mais para nos complicar, para não criar pressão dentro das empresas. Então, a fiscalização do trabalho ela tem um papel orientador, exceto nos casos de falta de registro de empregado. Tá? Em situações de grave e iminente risco, né? Um exemplo, o empregado está num andaime sem cinto de segurança, o fiscal do trabalho viu, ele vai ter que agir. Tá? E acidente de trabalho fatal, onde vai ser apurado o nexo da fatalidade, morte ou acidente ou perda de membro, tá? Com a causa do acidente. Tá? E caso de trabalho escravo e trabalho infantil. Então, nesses casos, o fiscal do trabalho está livre para atuar. Fora isso, é orientação. Tá? Orientação. Ratificados os atos da medida anteriores à medida provisória. O que aconteceu? A medida provisória ela saiu agora no mês de março e algumas empresas já sofriam com o afastamento dos seus empregados, com impactos do isolamento antes da medida provisória e já haviam colocado empregados de férias, haviam feito medidas para poder mitigar os seus problemas com os empregados. Tá? Então a medida provisória no artigo 36 ela convalida, ela ratifica, ela confirma as medidas trabalhistas adotadas pelos seus empregadores até 30 dias antes da edição da medida provisória. Também agiu bem aqui a medida provisória, o legislador, no sentido de apoiar a medida do empregador. Tá? Então ela retroage a 22 de fevereiro os efeitos dessa medida provisória. Então aquele empregador que tomou por iniciativa própria ações no sentido de considerar o estado de força maior, que já estava presente na sociedade, só não tinha sido decretado. Né? Ele teria que comprovar isso em discussões judiciais. Né? A partir da medida provisória já está comprovado. Tá? Então está convalidado aqui a medida. Parágrafo 5º do artigo 37. Estão prorrogadas por 180 dias a validade das certidões negativas da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tá? Então as empresas não têm que se preocupar com validade das suas certidões porque elas estão tacitamente prorrogadas. Tá? Aqui é um aspecto polêmico que não está na medida provisória. Tá? Então o que acontece? O artigo 501 da CLT,
ele trata da força maior, né? Que é um acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador, do qual ele não contribuiu. Tá? Então, alguém tem dúvida de que a pandemia do coronavírus é um motivo de força maior? O empregador não contribuiu, ele não está na vontade dele, pelo contrário, ele desejaria estar produzindo o dobro, né? Economia acelerada. Tá? Então, já estava configurado o estado de força maior. É que na legislação, o estado de força maior tem que ser seguido de prejuízo econômico relevante. Tá? Então, isso está suprido com a medida provisória no artigo 1º. Tá? Aí o que acontece? Com a necessidade de isolamento, com a necessidade de afastamento, aí veio a questão das perdas das empresas. Então, lá no artigo 503, tem um assunto bastante polêmico, que ele tinha que ser tratado, de acordo com o 611-A, juntamente com o sindicato. Tá? Então, que trata da redução de jornada de trabalho de até 25%, com correspondente redução dos salários. Tá? Então, uma jornada de 8 horas pode vir a 6, com redução de 25% dos salários dos empregados. Tá? Então, na minha opinião, tá? Nós não temos isso na medida provisória, tá? Baseado no estado de força maior, no estado de calamidade declarado que nós já temos, tá? E na possibilidade de comprovação de prejuízo por parte das empresas. É possível, perfeitamente possível, a redução de jornada de trabalho de 8 para 6, com respectiva redução de salários. Tá? Então, eu não tenho dúvida de que isso pode ser feito. Já tinha essa certeza e agora só estou externando para vocês. Eu tenho convicção de que vai sair uma medida provisória nova, tá? Tratando desse assunto, regulando esse assunto. E digo mais, acho que ela vai sair tratando de uma redução, não de 25%, de uma redução talvez de até 50%, tá? Da jornada e do salário. Tá? Eu não sei qual vai ser a contrapartida do governo nesse aspecto. Tá? É só para que vocês saibam que o 503 da CLT, ele trata da redução de jornada, já tinha previsão, só que ele necessitava do estado de força maior, que está instaurado, está decretado, tá? Então a gente já pode trabalhar nisso. Tá? Se combinado o artigo 2º com o 501, estamos dentro da norma. Tá? Então é esse o aspecto que a gente tem que conversar. Tá? Então essa parte da contribuição do sindicato está relativizada, no meu ponto de vista, pelo artigo 2º da MP 927. Não temos que tratar desse assunto no sindicato nesse momento. Tá? Então é só para que vocês saibam disso. A conjugação do que está na MP, com o que está na CLT, com o que está na Constituição. Tá? Então a gente já tinha a possibilidade de relativizar algumas normas baseado no estado de necessidade, no interesse social da sociedade. Tá? Medidas econômicas. Foi postergado diferido, tá? O pagamento do fundo de garantia dos meses de março, abril e maio, que vão vencer em abril, maio e junho. Tá? As empresas vão poder pagar esses 3 parcelas do fundo de garantia em 6 parcelas, em até 6 parcelas, pagar em 6 quem quiser pagar em uma, tá? A partir do mês de julho, do dia 7 de julho. Tá? E da mesma forma estão prorrogadas as certidões do fundo de garantia por 90 dias. Ou seja, ainda que a empresa não pague as parcelas do fundo de garantia para preservar o caixa na mão dela, tá? Ela não haverá multa, não haverá juros, ela poderá pagar depois em 6 parcelas. Tá? Lembrando que se a empresa demitir o seu empregado antes, ela é obrigada a quitar essa parcela imediatamente por motivo de dispensa do empregado. Tá? Então esses são os pontos relativos à questão do fundo de garantia que foi divulgado, que já foi normatizado, por isso a gente está comentando aqui. Tá? Um ponto, voltando um ponto, já falei, a respeito da dispensa, a necessidade de liquidação. Outro ponto importante, o governo já soltou para os beneficiários do INSS, aposentados, pensionistas, tá? Antecipação da primeira parcela do 13º, da gratificação anual, tá? Junto com o pagamento do mês de abril, 50%, e o saldo no pagamento do mês de maio. Esse objetivo, injetar dinheiro na economia, fortalecer as classes menos favorecidas com recursos para que elas possam enfrentar melhor esse tempo de crise. Tá? O governo está tentando fazer a parte dele, colaborando. E a gente acha que tem que colaborar muito mais. Tem muito mais espaço para medida e liberação de verba. Tá? Esse é o papel do governante, auxiliar a estabilidade econômica, a estabilidade social, a estabilidade de crise a voltar à normalidade.
Pessoal, aqui minha intenção é contribuir com a redução da sensação de medo das pessoas, dos empregados, das empresas, tá? Que passa a sociedade. Novamente, muita notícia, muita informação, as pessoas estão começando a ficar em pânico. Então, a ideia é manter as pessoas vivas, sim, manter as empresas, os empregos, manter a economia funcionando, tá? Então, agora, as pessoas que quiserem ficar, eu vou responder as perguntas que estão aqui abertas. Tá? Então, obrigado para todo mundo que for sair e os demais aguardem as respostas. Tá? Então, a primeira pergunta que nós temos aqui é se nós usarmos os 15 dias de férias coletivas e depois de um retorno for necessário mais 15, é possível? Perfeitamente possível. Tá? Eu posso tirar 10 mais 10 mais 10, tá? De coletivas, posso tirar mais 10. Então, nesse momento, eu entendo que está relativizadas as regras anteriores das férias coletivas. Então, você pode tirar todo o período de férias que você quiser. Inclusive, colocando em férias coletivas, a empresa tem o direito de chamar de volta esse empregado caso ela recupere a economia. Lembra, pessoal? Nós não estamos de férias para descansar, para passear, não é para ir na praia, é para ficar em casa isolado. Esse é o objetivo, tá? Então, e nós estamos focados em produzir, ser criativos e produzir e manter a eficiência e retomar a economia à medida que a gente conseguir, tá? Para o uso do banco de horas, precisa de algum acordo formal, tá? Eu entendo que acordo individual, tá? Então a empresa pode fazer um acordo individual com o seu empregado, ela não, ainda que superior a 6 meses pela legislação, como eu falei para vocês, você tem 18 meses para fazer essa compensação. Nesse momento, os acordos individuais estão prevalecendo, preponderando sobre os acordos coletivos, por força da medida provisória. Lembrando que uma medida provisória, enquanto válida, tem força de lei, tá? E estamos diante de um estado de calamidade de saúde pública, tá? Então a gente está no estado de defesa, numa medida constitucional de gerenciamento de crise, tá? Então está perfeitamente coberto pela medida, não temos dúvidas sobre isso, tá? Pode manter a convocação e eleição da CIPA? Pode, se não tiver reunião de pessoas e não tiver problema, não vejo também impedimento em cancelar a sua convocação de CIPA, tá? A eleição da CIPA. Então, se ela vai vencer, se sua empresa está em atividade e você está tomando todas as precauções, tem o álcool gel, tem a máscara, tá? Tem tudo lá, eu não entendo por que cancelar. Você pode suspender, você não está escrito lá, é para suspender, tá? Então, as coletivas podem ser parciais por departamento ou empresa, sim. Tá? Metade de um setor ou setor inteiro, como que está na lei? A lei não tratou disso, né? Ela disse o seguinte, tá? Eu vou dar uma interpretação, tá? No meu entendimento, continua válido um setor produtivo ou outro, tá? Ou a empresa inteira, tá? Não tem essa condição, tá? De ser meio setor, tá? Lembrando, pessoal, que no processo de coletivas, a gente tem que ter uma redução de jornada, ainda que a gente venha trabalhar com a redução de jornada. Tá? Se eu estou reduzindo jornada, qual o objetivo? Porque eu tenho redução do volume de trabalho. Não vai me fazer uma férias coletivas e o outro departamento vai fazer hora extra. Tá? E aí entra a metade e a outra metade trabalho dobro. Tá? Eu vou fazer uma redução de jornada e a que fica trabalha em hora extra. Pelo amor de Deus, hein? Uma férias coletivas, uma redução de jornada, a gente não tem hora extra. Ainda que você esteja focado em recuperar a economia da sua empresa, então não ponha em coletivas. Tá? Então a gente tem que conjugar o bom senso nas decisões da gestão da empresa. Tá? Tivemos que dispensar os funcionários de grupo de risco antes. E como podemos tratar esses dias que estão ausentes do trabalho? Tá? Entendo classicamente que você vai levar para o banco de horas. Tá? Você esperou, um exemplo, esperou os 48 horas para pôr o cara de férias, mas ele já está em casa, dispensado para o isolamento. Esses 2 dias não é de brinde. Esses 2 dias foi para o banco de horas. Ele vai compensar lá na frente. A gente não está aqui pegando a crise e trazendo uma oportunidade de ter algum benefício de hipótese alguma. A gente está aqui tentando manter a empresa, manter a atividade econômica, óbvio, mantendo a saúde das pessoas. Então, as pessoas do risco, do grupo de risco, eles foram isolados, foram separados, mas eles não têm um benefício maior do que a saúde deles. Então, nesse momento, é o que a gente está fazendo. Tá? Então, a gente tem que conjugar nossas ações, nossas decisões, nosso pensamento focado no propósito da norma. Tá?
Os funcionários que ainda não têm férias vencidas, podemos colocar ele de férias coletivas? Pode. Pode de férias individual, pode antecipar, pode fazer coletivas, ele pode entrar de todos os meios de férias que você pode colocar. Tá? Então não tem nenhum impedimento para esse momento. Tá? De novo, estamos aqui em momento de crise, a gente não vai aplicar a norma, a regrinha, o governo já estabeleceu claramente essas regras. Depois eu vou disponibilizar o slide para vocês, isso está bem patente na minha fala. Eu não reproduzi o texto da lei completo, mas tem os fundamentos em cada fala. Tá? No caso de liberar como coletivas agora, alterado o período aquisitivo, como é que funciona, como é que fica esse período? Quando a gente tem um período de férias, né, começa a valer o novo período. E as férias coletivas, elas zeram os períodos coletivos e começa a contar a partir do momento de retorno. Tá? Então, e quem tiver de menos de um ano. Quem tiver mais de um ano, a gente teria que priorizar saldo de férias, priorizar férias vencidas e depois a gente vai partir para as férias coletivas. Então, as férias coletivas, nessa ordem, a gente vai esgotar o que tem de saldo de férias. Tá? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Tá? Não temos mais perguntas. As dúvidas que vocês tiverem, pessoal, fiquem à vontade para mandar. A ideia é tentar resolver da melhor maneira possível. Novamente, isso é uma orientação jurídica de forma globalizada. Tentei responder a todos sem analisar a empresa ou caso concreto, de forma que vocês conseguem ter a ideia, ter as informações. Mais uma pergunta apareceu. Posso cancelar todos os feriados? Cancelar? Você não vai cancelar. Você vai fazer o quê? Você vai trazer o feriado para cá, né? E vai considerá-lo gozado, tá? Descansado, tá? E aí, lá na frente, as pessoas vão trabalhar. Com uma exceção, né? Os feriados religiosos. Os feriados religiosos, o empregado, ele tem que concordar. Então, imagina que é um feriado de Páscoa, tá? E aí eu não quero, tá? Então, o empregado não é obrigado a compensar esse dia, tá? Então, fica no banco de horas, ele vai trabalhar outro dia, tá? Lembrando que a jornada de trabalho dos empregados são 8 horas por dia. Ele vai poder trabalhar 2 horas a mais todos os dias, completando 10. Não pode ultrapassar de 10. A jornada máxima não foi relativizada. Uma única exceção de jornada maior que 10 horas, tá, gente? O profissional da saúde, tá? Para ele foram permitido 12 horas, tá? Então, eu entendo que poderia ser estendido no futuro, não sei o que vai acontecer, tá? Para outras categorias que precisem de mais horas. Porque se o profissional da saúde pode, se o médico pode, se o enfermeiro pode, todo mundo pode, tá? A gente tem que respeitar as características de todos, mas lembra, primeiro a vida das pessoas, depois o emprego, né? A gente tem que manter a economia rodando, tem que focar nisso, a gente tem que aprender a administrar melhor. Mais uma pergunta, agora a gente vai ler a pergunta. Muito bem. Fala, Júlia. Boa noite, Dina. Se eu zerar o saldo de férias, depois dar férias remuneradas, que será descontada no próximo ano, depois ainda posso dar coletivas? A coletiva irá descontar de qual período? Então, se eu acabei com o saldo de férias, acabei com as férias vencidas, acabei com as coletivas, eu posso antecipar um período do ano que vem? Posso. Pela legislação está autorizado. Tá? E se eu mandar esse empregado embora no meio do caminho? Esse valor vai ser deduzido como um adiantamento nas verbas rescisórias dele. Aí a gente vai ter que avaliar como isso vai tratar. Isso não foi tratado classicamente, claramente na medida provisória, mas entendo que não é uma medida de enriquecimento para as pessoas, tá? Então eu entendo que o bom senso e o estado de força maior vai permitir a dedução desses valores lá na frente, tá? Novamente, para os empregados, eles têm que guardar dinheiro, não antecipar gastos, tá? Então é isso aí, gente. Mais uma pergunta? Posso compensar estes dias não trabalhando no sábado? Não trabalhado nos sábados? Pode, eu entendo que o sábado ele é um dia de trabalho, tá? Então assim, você compensou as 4 horas do sábado, o resto você não compensou. E lá no sábado, quando você já compensou, você ainda tem o direito de trabalhar as demais horas até a jornada normal de trabalho, tá? Então pode ser feito compensação de sábado, sim, tá? Um complemento à pergunta anterior ainda. Mas do ano que vem já será as férias remuneradas?
as férias, elas sempre vão ser remuneradas. O que está acontecendo é que, como eu estou antecipando as férias, tá? Vai haver o abatimento natural do valor, né? Então, gente, quando eu fico 30 dias em casa, tá? 32 dias, eu já não tenho mais férias, tá? Se eu ficar 60 dias em casa, eu já estou cansado de ficar em casa, eu estou descansado demais, eu preciso de muito trabalho. Eu não consigo ficar um dia na minha casa sem trabalhar. Então, assim, se a gente antecipar, vamos pensar no pior dos cenários, 90 dias de férias, a gente tem que ficar 2 anos sem trabalhar, sem férias, tá? Senão, a gente precisa... Não é possível que as pessoas vão ficar sem trabalhar felizes. Eu entendo que elas vão ficar sem trabalhar tristes, tá? Então, a gente não tem muita preocupação em relação a isso. A gente tem aqui focar na solução do problema, a solução da crise e ultrapassar isso, certo? Gente, novas perguntas eu vou deixar para responder agora por e-mail, tá bom? Boa noite para todos, fiquem com Deus, se cuidem aí, álcool gel em todo mundo, tá? E aí vocês podem estudar um pouquinho depois do material que eu vou mandar. Boa noite, gente. Até mais.